Fala galerinha, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre função afim ou função do primeiro grau. O que seria? É uma função que segue uma lei de formação, que segue uma formulazinha que ajuda a gente a identificar se ela é ou não do primeiro grau. Então, quando ela for do primeiro grau, ela vai seguir a seguinte fórmula: y é igual a x mais b, onde y e x são as nossas variáveis, são as nossas incógnitas. Ou seja, ao longo do processo, a gente pode ficar modificando os valores de x e, consequentemente, modificando os valores de y. Tá? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. E a e b aí são valores reais, onde esse a gente chama de coeficiente angular, tá? E esse a ele tem uma característica que ele não pode ser igual a zero, senão a nossa função deixa de ser linear, deixa de ser afim, e vira outro tipo de função. E o nosso b aí, ele é chamado de coeficiente linear. E esse b, ele pode ser igual a zero. Pode ou não ser igual a zero. Mas quando esse b for igual a zero, olha o que vai acontecer com a nossa lei de formação. Ele vai ficar y é igual a x. E quando isso acontece, a gente chama essa função aí de linear. Beleza? Pessoal, muitas vezes nos livros, a gente vai ver esse y aí representado por f de x. Tá? Por quê? Essa notação serve para dizer que, conforme a gente modifica x, acaba alterando o valor da nossa função. Belezinha? Então, a gente vai falar também sobre raiz ou zero da função, como a gente está vendo aí na nossa telinha. O que seria raiz ou zero da função? Seriam os valores de x que fazem essa função ser igual a zero. Tá? Ou seja, vamos dar um exemplo. Quais são os valores de x que zeram essa nossa função aí? Visivelmente, a gente pode ver que, se x for igual a 2, a nossa função dá zero. Por quê? Vamos escrever aqui. Ó. Y é igual a 2 vezes 2 menos 4. Só que 2 vezes 2 dá 4. Menos 4 dá zero. Ou seja, quando x é igual a 2, o nosso y, consequentemente, vai ser zero. Ah, mas como é que você sabia, como é que você descobriu esse valor 2? Simples. No lugar aí do y, ó, vou apagar aqui pra gente, tá? E no lugar aí do y, eu vou escrever o zero. Então, 0 é igual a 2x menos 4. Passo o menos 4 para o outro lado, então vai ficar 4 é igual a 2x. O 2 que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então vai ficar x é igual a 4 dividido por 2. X é igual a 2. É assim que eu descubro a raiz. Então, esse 2 aí é a nossa raiz ou zero da função. Beleza? Porque se eu colocar esse 2 ali na nossa equação, ele zera a nossa função.